Bom, a questão aborda o tema da crise do sistema colonial na América Portuguesa, com destaque para as conjurações mineira e baiana. O primeiro texto é relativo a um protesto, a uma reivindicação por parte dos inconfidentes. Há uma demonstração da insatisfação dos inconfidentes com a colonização portuguesa. Então o texto diz o seguinte: se por um acaso esses países chegassem a ser independentes, fazendo as suas negociações sobre a pedraria pelos seus legítimos valores, e não sendo obrigados a vender escondido pelo preço que lhe dessem, como presentemente sucedia pelo caminho dos contrabandos, em que cada um vai vendendo por qualquer lucro que acha, e só os estrangeiros lhe tiram a verdadeira utilidade, por a fazerem sua negociação livre e levado o ouro ao seu legítimo valor, ainda ficava muito na capitania, e escusavam os povos de viver em tanta miséria. Estes países, ele se refere às regiões mineradoras, o texto. E ele diz que se eles fossem independentes, ou seja, livres da metrópole, eles conseguiriam vender o ouro sem o contrabando e por um preço melhor. E dessa maneira, segundo o autor do texto, que é um inconfidente, ficaria mais na capitania, ficaria mais em Minas, e o que poderia, segundo ele, diminuir a miséria aqui em Minas Gerais. Texto 2. O poderoso e magnífico povo baiense republicano desta cidade da Bahia republicana, considerando nos muitos e repetidos latrocínios feitos com os títulos de imposturas, tributos e direitos que são cobrados por ordem da Rainha de Lisboa. Então, uma crítica aos impostos cobrados pela Dona Maria I, que era a Rainha de Portugal, e no que respeita à inutilidade da escravidão do mesmo povo, tão sagrado e digno de ser livre, com respeito à liberdade e igualdade, ordena, manda e quer que para o futuro seja feita nesta cidade, cidade da Bahia, que seria Salvador, e seu termo a revolução, para que seja exterminado para sempre o péssimo jugo reinável da Europa. Então aí um texto que deixa claro a luta pela república, pela independência e pela abolição, no caso da conjuração baiana. Aí a questão nos pede o seguinte: apesar das divergências em suas propostas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ocorridas no final do século XVIII, tinham em comum, de acordo com os textos, a contestação da. Então, o que havia em comum entre a Inconfidência Mineira e Baiana? Elas são diferentes. Por exemplo, a Inconfidência Mineira não defendeu a abolição, coisa que a Conjuração Baiana defendeu. Mas vamos ver o que elas têm de semelhante, de acordo com os textos. Letra B. Manutenção do sistema de trabalho baseado na escravidão negra. Isso só a Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana queria abolir a escravidão e não manter a escravidão. C. Função secundária desempenhada pelas capitanias na política colonial. Aí falso, porque no próprio texto acerca da Inconfidência Mineira, o texto deixa clara a importância da capitania na colônia. A importância para a economia de uma capitania que tem tanto ouro. Então não é uma função secundária, é uma função prioritária, primordial. D. Preservação da propriedade privada no território colonial português. Nenhum dos textos está discutindo a questão da propriedade privada. E nem na Inconfidência Mineira e nem na Conjuração Baiana, a questão da propriedade privada foi questionada. Letra E. Exclusão política das camadas populares da sociedade colonial. Isso era uma preocupação maior da Conjuração Baiana, não era preocupação da Inconfidência Mineira. Apesar de falar da miséria que há em Minas, no texto sobre a Inconfidência Mineira, o texto em nenhum momento aborda a questão sobre a falta de participação política dessa população miserável. É um texto que critica a miséria, mas em nenhum momento ele levanta a defesa de que esses grupos miseráveis tenham participação nas decisões políticas. Então, o que responde à questão é a letra A, ao dizer o seguinte: a relação econômica entre as capitanias e a metrópole portuguesa. Verdadeiro, os dois textos criticam essa relação. O primeiro critica o fato de
a metrópole controlar o comércio da colônia, critica o exclusivo metropolitano e defende a ideia da negociação livre, né? Critica o exclusivo metropolitano. E no segundo texto, há uma crítica explícita aos impostos, aos tributos, né, cobrados pela rainha de Portugal, por Dona Maria I. Então, um ponto em comum entre as duas inconfidências é que ambas criticam o controle econômico exercido pela metrópole sobre a América Portuguesa, sobre as capitanias da América Portuguesa.